Dia Internacional da Luta Camponesa. Este Dia Internacional da Luta Camponesa é um dia de afirmação de luta em defesa dos direitos dos pequenos e médios agricultores e da agricultura familiar, de denúncia das dificuldades impostas aos agricultores e de apresentação de propostas concretas para as ultrapassar. Portanto, nós iremos, segundo o que está aqui no programa da sessão de hoje, iremos começar com uma saudação feita pelo Albino Silva, que é dirigente da União dos Agricultores e Baldios do Distrito de Aveiro. Depois irá haver duas intervenções que irão focar exatamente a problemática do que foi a lei do arrendamento rural e as sucessivas alterações que a lei tem tido e a importância que essa lei teve desde o seu início para a agricultura e para a pequena agricultura, que irá ser feito pelo Agostinho Lopes, que foi deputado à Assembleia da República, e pelo Alfredo Campos, que é dirigente da Confederação Nacional da Agricultura, que também vai falar sobre as lutas que decorreram nessa época e continuam a decorrer relativamente ao arrendamento rural. Depois iremos ter uma intervenção sobre exatamente esta problemática, o que é o 17 de Abril, o que é a Via Camponesa e o que é a luta pelo direito à terra nos dias de hoje. Portanto, vamos começar a sessão pelo Albino, que faz a saudação, depois iremos ver um pequeno filme que enquadra toda esta problemática de 1975 e das lutas que se desenvolveram nessa época, e vamos então começar a sessão por este que hoje nos traz aqui. Albino, faz. Se for ser muito rápido, em primeiro lugar agradecer a presença de vocês todos, numa terra também de tradição e luta, que é a Olga, não esquecemos tudo isso, e também lembrar também que os agricultores, alguns foram assassinados em 15 de maio de 1939, também que já lutavam em defesa dos seus interesses, dos seus bens, na altura pelo regime, naturalmente, da outra, que também pilhavam também os seus produtos, tudo isso que era necessário defender. E queria também daqui, para ser muito rápido, também aqui agradecer a presença também da Isabel Cristina, cabeça de lista, pronto, pela CDU aqui no Distrito de Aveiro, muito agradecidos. Ficava depois por aqui, depois vamos enrolar certeza o trabalho e também sobre este tema que é de grande importância também para a nossa agricultura, tendo em consideração que também a maioria também existem ainda muitos rendeiros aqui, que é de uma maneira ou de outra, lembrando que contratos também muitos, não é? Que são obrigatórios agora para ir ao notário, que, na minha opinião, deviam ser alterados, mais simplificados, porque é uma exigência que não havia ir ao notário, conhecer assinaturas para ter uma folha de papel, não é? Um contrato muito, quando na altura era a palavra que era importante, não é? Mas trabalhava a terra, sabia quem eram as propriedades e, como tal, a palavra que contava não era papel nenhum. Por isso, estes contratos também, acho que, na minha opinião, ficava aqui também na minha preocupação, porque é a preocupação de muita gente, até porque estão dos subsídios, estão aí a colocar problemas, não é? Na questão da obtenção dos subsídios, o problema do contrato e da terra, não é? A terra hoje começa a ser muito diferente relativamente a uns anos atrás. Por isso, este sistema é de grande importância. Também, a Isabel também aqui colocou, mas também na altura, nem me lembro, naturalmente, do Rendeiros, aqui em São João da Madeira e não só, não é? Que a nota também houve muita luta, muito protesto, aqui no nosso distrito também, e aqui também, também houve, São João do Ovar, também aqui, também houve, e perto aqui, na nossa zona aqui do distrito, houve muita luta em defesa dos interesses dos rendeiros aqui de Norte. Aqui até na associação ainda temos lá umas fichas de rendeiros também naquela altura, não é? E por isso, isto está tudo interligado. Por isso, acho que louvar esta iniciativa, que é de grande importância, e um momento também importante para o momento atual em que vivemos. E digo obrigado a todos. Ora bem, então vamos ver um pequeno filme que vai ser exibido aqui para... Exatamente também. Uma parte era a terças, aliás ali no filme aparece o caso do vinho, que era o caso mais claro, em que em geral o pagamento da renda era feito a terças, portanto 1 terço para o rendeiro e 2 terços para o senhorio.
E depois na zona sul ainda aparecia a figura do chamado ceareiro, que era aquele que alugava, sobretudo na zona da Lesíria do Tejo, para a cultura, para o tomate e para o melão, e também na zona mais abaixo do Alentejo, que alugava uma seara, nem sequer era por um ano inteiro, era durante um período, a partir de março, penso eu, sobretudo, e até ao São Miguel, fins de setembro, princípio de outubro. Por um ano, portanto, uma situação bastante diferente daquilo que aqui havia. O arrendamento rural tinha uma presença muito significativa, sobretudo na nossa zona do centro e do norte. Nesta altura, como aliás é referido ali no filme, o país tinha cerca de 850 mil explorações agrícolas, cerca de mais de um terço, cerca de 300 mil, tinham arrendamento, eram feitas por arrendamento, com situações muito diversas, porque havia o arrendamento puro, portanto, pagamento de facto dinheiro, havia as parcerias, uma porcentagem bastante menor, havia situações em que havia a conta própria e depois o pequeno agricultor ainda arrendava mais umas peças e, portanto, havia a conta própria e o arrendamento. Havia estas situações todas muito diversificadas. A situação era muito diferente por distrito, as zonas montanhosas do interior, Trás-os-Montes, e mesmo aqui na Beira, a situação não era não tinha a porcentagem tão elevada, mas nas zonas mais perto do litoral, a porcentagem de rendeiros novas casas era muito grande. O distrito do Porto, por exemplo, era o distrito com maior porcentagem de arrendamento. A porcentagem de explorações de arrendamento ia dos 40% aos 50%, quase metade da terra agrícola do distrito do Porto, sobretudo do interior do Porto, era feita de arrendamento, por arrendamento. Braga, mesmo Setúbal tinha muito arrendamento. Era muito diversificada, mas as diferenças estavam sobretudo concentradas nas zonas norte e centro do litoral. Nós podemos dizer que sem rendeiros nessa altura, em muitos concelhos a agricultura teria sido substancialmente, não existiria. Até porque o arrendamento subiu naqueles anos 60, 70, porque muito trabalhador que a terra tinha, que as nossas aldeias tinham, começaram a deslocar-se para a indústria. Houve também uma parte significativa de gente que foi para o estrangeiro, sobretudo para a França, como nós sabemos, esses anos, e isso levou a uma situação, digamos assim, de falta de gente nas aldeias, e a forma de responder a primeira forma era o arrendamento de terra. Era o arrendamento. Com tudo o que isto significava. Rendeiros, em geral, eram famílias muito numerosas, era, portanto, como vivemos, mão de obra, trabalhava tudo, do mais velho ao mais novo, famílias muito grandes, apesar de tudo, significava uma mão de obra muito significativa para uma parte muito grande das atividades agrícolas, que eram praticamente ainda todas feitas manualmente. Essa ali ainda, como é que as coisas aconteciam. Nós podemos dizer que a vida do rendeiro em geral, salvo exceções, eram vidas muito difíceis. Eram vidas ao nível da sobrevivência. Se a situação do pequeno agricultor, proprietário da sua terra, já era difícil, era e continua difícil ao longo de todos estes anos, pensemos o que significava, além do rendimento ser pequeno, ainda tinha que pegar uma parte daquele rendimento, ou uma parte daquela produção, e entregar ao dono da terra. Portanto, reduzia-se substancialmente aquilo que ficava para ele. Se o pequeno agricultor proprietário vivia mal, o pequeno agricultor rendeiro tinha uma situação muito mais complicada.
E havia um outro problema, que de certa forma o padre que fala no filme refere a essa questão, que é muito interessante, é que, em geral, nestas zonas, a exploração agrícola associava a exploração agrícola e a habitação, a casa ao rendeiro. Quando o rendeiro tinha que sair da terra, um dos problemas que se lhe punha, ele tinha que arranjar logo outra a seguir, porque senão ficava com a família sem teto, sem casa. E isto era um elemento de pressão sobre grande parte destes rendeiros, andavam umas vezes de terra, umas terras para outras, com os poucos trastes que tinham. Era uma questão muito complicada. Não era apenas o problema da sua sobrevivência, digamos assim, como trabalhador, o ter terra era o direito a produzir para alimentar a família, era também o problema da própria habitação. Esta situação criava a estes agricultores era uma situação de grande instabilidade. Teoricamente, em teoria, o agricultor rendeiro gozava de alguns direitos, havia legislação, mas ela era praticamente não aplicável. Portanto, era uma grande instabilidade. A gente pode dizer que o pequeno, portanto, o chamado agricultor autónomo ou agricultor direto, podia, ao fim de cada ano, o senhorio mandava-o embora, podia-o mandar embora. Mesmo quando podia recorrer ao tribunal, e recorriam, às vezes recorriam, com tudo o que isso significava naqueles tempos, as decisões dificilmente lhe eram favoráveis. Aqui falou-se, aliás o Alvino falou disso, o problema dos contratos por boca. Os contratos por boca funcionavam muito bem enquanto tudo corria bem. Quando iam para o tribunal, era uma chatice, digamos assim, tentar demonstrar o que é que estava, o que tinha sido definido no contrato entre o senhorio e o rendeiro. Mas não era apenas um problema de instabilidade para o próprio rendeiro, era um problema da própria agricultura. Porque se nós sabemos que com o rendimento do pequeno agricultor já tinha dificuldades, e com essas dificuldades do rendimento da sua exploração tinha dificuldades, por exemplo, em investir, o rendeiro era praticamente impossível. E, sobretudo, não era levado a investir porque ele nunca fazer benfeitoria da terra, porque ele nunca sabia quando é que ia embora, e o que é que se deixava investido, ou melhorias na terra onde tinha estado, para quem é que ficava? Ficava, naturalmente, para o senhorio em geral. Nem sequer o direito à indemnização dessas benfeitorias era suficientemente salvaguardado. Nós vemos aqui o papel de intervenção, isto é, a situação de dependência do rendeiro do proprietário da terra era quase ilimitada. Portanto, era uma diferença de poder, capacidade, digamos assim, sobretudo onde havia muitos rendeiros, onde a procura de terra era muito intensa, digamos, tinha um poder imenso, nomeadamente na fixação da renda e das condições em que ele fazia a terra. O padre no filme ilustra, isto é passado fundamentalmente, este filme é passado fundamentalmente ali na zona do interior do Porto, concelho de Penafiel, penso eu que aquela parte daquela gente que está a falar em Penafiel, é um parque ali de Penafiel. Os padres apareciam muitas vezes como intermediários junto do senhorio, digamos assim, por tentar proteger, digamos assim, defender o rendeiro ou a pedir ao senhorio que lhe assegurasse a respectiva exploração. É evidente, quando acontece o 25 de Abril, o problema do arrendamento, sobretudo nestas zonas onde a concentração dos rendeiros era grande e já havia algum desenvolvimento, digamos assim, da própria consciência de muitos rendeiros da situação em que trabalhavam e das dificuldades em que tinham,
começa a haver, praticamente depois do 25 de Abril, a haver alguma movimentação de rendeiros e posicionamentos junto dos governos provisórios no sentido da alteração da legislação. Essa legislação começa a ser trabalhada pelos governos provisórios, a partir particularmente do segundo e terceiro governo provisório, e logo a seguir ao 11 de março, quando se cria uma situação, digamos assim, de poder político favorável, é publicada a lei do Ministério da Agricultura. Então, até então, praticamente, era uma Secretaria de Estado, mas a partir de março passou a ser também o Ministério, avança com a lei do arrendamento rural exatamente no dia 15 de abril. O que é que, no fundamental, esta lei traz? Traz estabilidade à exploração do rendeiro. Garante-lhe prazos e garante-lhe um contrato escrito. Os contratos passam a ser obrigatoriamente todos por escrito. Põe fim à parceria, portanto, ao pagamento de rendas em géneros. O pagamento da renda em géneros tinha uma questão que hoje, a esta distância, nós provavelmente não estamos a ver. Nós estávamos a viver um período, naquele período perto do 25 de Abril, vivemos ali uns anos, muitos de vocês ainda se lembrarão, com elevados valores da inflação. O pagamento em géneros significava que o senhorio todos os anos tinha a sua renda atualizada, pelo menos pelo valor da inflação. O pagamento em géneros, em dinheiro, apesar de tudo, tinha um valor fixado, beneficiava o rendeiro, da garantia ao rendeiro, o qual numa situação mais estável. O contrato escrito, a duração dos contratos. Os contratos passaram a ser obrigatoriamente de 6 anos, no mínimo, renováveis, com o direito de oposição do senhorio, dado quando o rendeiro não procedesse, o direito à realização das benfeitorias pelo rendeiro e ao direito a serem indemnizados caso tivesse que sair da terra, e entre outras coisas. E, portanto, nós podemos dizer que veio dar força, essa lei veio proteger o rendeiro, veio proteger, dar direitos ao rendeiro, estabilizá-lo digamos assim, na atividade agrícola daquela exploração e, sobretudo, permitindo que uma parte maior, digamos assim, daquilo que ele produzia, ficasse com ele, inclusive para possíveis investimentos na terra. Nós podemos dizer que esta opção da lei pela parte mais frágil deste contrato, e a parte mais frágil era sempre o rendeiro, salvo exceções, ainda falarei disso, acaba por ser consagrada na própria Constituição da República Portuguesa. A Constituição da República, que aliás também, como comemoramos 49 anos no dia 2 de Abril, vai fazer 50 anos para o ano. A Constituição da República, no seu artigo 96, continua a dizer que a legislação, as leis de arrendamento rural devem garantir estabilidade e os legítimos interesses dos cultivadores, portanto, do rendeiro. É uma legislação importante que se manteve, apesar de tudo, na Assembleia. Houve uma melhoria, você vê ali a expressão de alegria, de contentamento daquela mulher, tinha uma vida terrível, escrava, podemos dizer. Não é dizer que as mulheres dos outros agricultores, o pequeno agricultor, também não tivessem, porque tinham, mesmo daqueles que eram proprietários, em geral. Mas a alegria foi, de facto, a estabilização. Eu acho que mais que até a melhoria do rendimento foi, sobretudo, a sensação de estabilização, portanto, de fim daquela sobressalto em que vivia cada rendeiro, e cada momento podia ser
posto de fora. Não era bem assim, mas no fundamental era isso que acabava de acontecer. Publicada a lei, desenvolve-se todo um processo de aplicação dessa lei. Todo o trabalho começou a desenvolver-se a partir dos próprios rendeiros pela aplicação da lei. E a própria lei acabou por incentivar essa mobilização e a organização, a associação dos próprios rendeiros. Porquê? Porque a lei estabelecia, contrariamente às comissões arbitrais da legislação anterior, durante a ditadura, considerava que as comissões arbitrais que passavam a decidir presididas pelo juiz da comarca, mas que eram formadas, tinham que ter um representante do rendeiro. Tinham que ter um representante do rendeiro, um representante dos proprietários e um representante até dos trabalhadores agrícolas. E isso obrigou os rendeiros também a juntarem-se para escolher quem é que os representava nessa comissão arbitral, que tinha dois papéis pelo menos fundamentais. Um era a participação na fixação das rendas. As rendas passaram a ser fixadas a nível nacional, variando de região para região, e nos casos em que iam a tribunal, em que a comissão arbitral tinha um papel central na definição a quem é que tinha razão. Os rendeiros passaram a ter alguém da sua inteira confiança, digamos assim, nas comissões arbitrais, contrariamente ao que acontecia no passado. Portanto, foram formando muitos concelhos do norte e centro do país, comissões de rendeiros, obrigatoriamente levados pelo processo, pela necessidade de aplicar a lei. Os senhorios, uma grande parte dos proprietários da terra, começaram por resistir e resistir muito à aplicação da lei, à passagem do contrato escrito, à passagem de uma renda em dinheiro, etc, etc, etc. Começaram por reagir e, naturalmente, estava aqui uma luta que passou muito pelos tribunais também, e onde, aliás, muitos advogados tiveram um papel central. Parece ali assim, logo quase no princípio, um senhor que foi um lutador antifascista, advogado no Porto, chamado Arnaldo Mesquita, que nessa altura deu, a partir do Porto, teve um papel central, digamos assim, no apoio a muitas dezenas de rendeiros. Nós aqui na Zona de Vida tínhamos a Alcina, morreu há um ano ou dois, também, que ainda participou durante muitos anos nesse trabalho de apoio aos rendeiros. As comissões de rendeiros, toda esta movimentação, acabou por ter um ponto, podemos dizer assim, um ponto de fecho. E esse ponto de fecho foi um grande encontro de rendeiros, no dia 1 de fevereiro de 1976, no Porto, na Faculdade de Economia do Porto, um encontro onde estiveram seguramente mais de 1.500 rendeiros de todo o norte e centro do país, que formaram aquilo que se chamou, e que aparece também no filme, chamado Movimento dos Agricultores Rendeiros do Norte. E eu diria que, o Alfredo certamente depois falará disso, é um ponto de partida, tem um papel muito importante em todo o desenvolvimento do movimento associativo que se segue a esta data. Houve depois um segundo encontro, um terceiro encontro, e o movimento estendeu-se e ganhou força e peso e tem um papel decisivo depois nas batalhas que se vão seguir. Já vos falei do papel dos advogados, muito importante, papel também muito importante em toda esta luta pela aplicação da lei, de um jornal chamado Terra, a Terra, que durante anos se produziu a seguir ao 25 de Abril, ainda foi produzido na clandestinidade e continuou a ser produzido, impresso depois do 25 de Abril, que teve um papel muito importante em todo o desenvolvimento desta lei. A lei, inevitavelmente, não agradava a muita gente, não agradava aos grandes proprietários, sobretudo aos grandes proprietários. Antes disso, dizer-vos uma coisa. Desde o princípio que esta lei colocava um problema. Em geral,
propriedade da terra era de grandes proprietários, como eles referem ali, numa grande parte do norte e centro, até, a gente pode dizer, de grandes senhores, ainda com títulos da nobreza. Não é por acaso que em muitas zonas, conheço algumas, onde o rendeiro se dirigia ou falava no senhorio, chamava-lhe o fidalgo. Chamava-lhe o fidalgo porque eram, de facto, ainda de descendências do período da nobreza, do tempo da monarquia. Portanto, a generalidade da terra estava na mão de grandes proprietários. Mas havia, por muitas razões, pequenos proprietários, por impossibilidade da idade, da vida, por os filhos terem ido para emigrado, e nessa altura muita gente emigrou das nossas aldeias, como sabemos, eram senhorios pobres, aquilo que se chamava senhorios também pobres. Portanto, tinham um bocado de terra, tinham pouca terra, e tinham, podemos dizer, se o rendeiro vivia mal, o senhorio, em alguns desses casos mais pequenos, também não vivia muito melhor, porque como tinha, ele tinha pouca terra, o que ele recebia de renda também era muito pouco. Não havia, uma parte deles nem sequer reforma tinha, nem ele nem a mulher, portanto viviam com muita dificuldade. E desde o princípio da aplicação desta lei, que se colocou em cima da mesa, que foi várias vezes discutido, várias vezes legislado, mas nunca foi concretizado, que era o estabelecimento de uma pensão especial para que os senhorios pobres, os senhorios com terra, muito pouca terra, pudessem ser compensados, digamos assim, de perda de rendimentos decorrentes da aplicação da lei. Isto, infelizmente, nunca foi feito. A seguir à aplicação desta lei, a situação da vida política no nosso país vai se desenvolvendo. Ao 25 de novembro, há em 76 e 25 de abril de 76 as primeiras eleições legislativas, forma-se o primeiro governo do Partido Socialista, que tem como Ministro da Agricultura uma pessoa que, julgo que vocês conhecem pelo menos de nome, chamada António Barreto. E o António Barreto vai para lá com duas missões específicas: dar cabo da lei da reforma agrária e acabar com a reforma do Alentejo, dar cabo da lei do arrendamento rural no norte e centro do país. E avança esse processo. É uma batalha que se trava, onde o MARN, o Movimento dos Agricultores Rendeiros, tem um papel muito importante. A lei acaba por ser discutida na Assembleia da República, quando aparece a partilha contra a Lei Barreto. Contra a Lei Barreto, no norte e centro do país, tinha um significado. Era contra a lei do arrendamento rural que o Barreto queria impor. No sul era outra coisa, era contra a lei da reforma agrária. Mas aqui em cima era contra a nova lei do arrendamento rural. E eles acabam por aplicar a lei, que regride, nós podemos dizer, há um retrocesso do ponto de vista dos direitos do rendeiro, ao nível dos contratos escritos, passam a ser só obrigatórios para arrendamentos acima dos 5 hectares. A retoma da parceria, continua-se a dizer que a parceria é para acabar, portanto, para acabar, o pagamento em género é para acabar, mas de facto torna a ser possível a sua existência. Nós podemos dizer que isto se manteve, foi-se mantendo, embora a tendência tivesse sido exatamente essa, ao nível do funcionamento das comissões arbitrais dos tribunais, e há uma clara redução da estabilidade do rendeiro, novamente do rendeiro. Há uma batalha muito significativa que se vai desenvolvendo ao longo dos governos que se vão sucedendo a esse primeiro governo constitucional, e aquela lei, apesar de tudo, do Barreto, é posteriormente corrigida outra vez, no bom sentido, não tanto como a 201, mas apesar de tudo são anulados os efeitos mais perniciosos da lei Barreto. Isto prosseguiu, eu não vos vou demorar mais tempo, até chegarmos ao governo do PS Sócrates, em 2009, que avança com a última grande alteração. Avança com uma proposta de lei,
que depois dá origem a um decreto-lei, onde nós podemos dizer que se retoma tudo o que é de pior que o arrendamento rural tinha em Portugal. Há um retrocesso praticamente ao tempo da outra senhora. Não é quase, mas é quase a mesma coisa. Simplesmente em 2009 eles pensavam que isto ia ter ia permitir uma grande alteração digamos assim, do ponto de vista do arrendamento, facilitar, diziam que era para facilitar o arrendamento. É evidente que não facilitou nada, nem a contestação a essa nova situação foi tão grande por uma razão muito simples. É que quando isto aconteceu, já não havia arrendeiros praticamente para trabalhar as terras, nem forma de o fazer. Portanto, quando a lei é aplicada, quando as terras, o próprio não as faz, o que acontece muitas vezes é elas ficarem, como nós sabemos, a monte, a mato e etc. E a situação é ainda hoje. Mas é terra que deixou de produzir. Apesar de tudo, veio consolidar mais uma vez situações de terra que deixou de produzir, porque os rendeiros passaram outra vez a ter poucas condições para fazer. E é a situação em que nos encontramos hoje. É numa lei de arrendamento com essas condições. E era isto que nos dizia de uma forma muito simples. Mas eu peço que o filme que retrata bem, como disse aqui, minha presidente desta iniciativa, o que é que se passava. E alguns de vocês certamente conhecem bem de perto aquela realidade daquilo que acontecia naquela época. Cristina, obrigada. Eu penso que toda a informação que a Cristina aqui nos deu foi essencial para compreendermos realmente o que se passou e a situação em que estamos atualmente. E agora o Alfredo Campos, da CNAD, da Confederação Nacional de Agricultura, irá falar sobre as lutas dos agricultores rendeiros e os seus movimentos. Deixa-me só dizer uma coisa. Aquele homem que se vê ali assim, a discursar numa reunião como esta, aliás, no tipo de uma reunião como esta, é uma reunião de agricultores rendeiros em Guimarães, e aquele senhor chamava-se Albino. Era Albino de Fafo, Albino Teixeira, e era de facto um orador absolutamente espantoso. Quem o ouviu sabe do que é que eu estou a falar. Eu nunca vi daquilo. Eu quero dizer que nunca vi daquilo. Ele era rendeiro, era um rendeiro de uma família numerosa, tinha 13 filhos, tinha uma família numerosíssima, estão vivos, uma parte deles estão vivos, porque eles já há poucos anos, mas era um pregador, ele era de facto um autêntico pregador. Eu consegui, aquele homem sentava-se, tinha 4 pessoas à frente dele, ele não conseguia falar de outra forma que não fosse fazer discurso ou pregar. Passado meia dúzia de minutos, aquelas 4 pessoas estavam a bater palmas. E eu vi isto num escritório onde mandava consultas, estavam lá 4 ou 5 rendeiros. Ele começava, passado algum tempo, eles estavam todos a bater palmas, porque ele era de facto um orador absolutamente excepcional. O Albino de Fafo. Boa tarde a todas. Graçava o analfabetismo, não havia eletricidade nem saneamento básico, os transportes eram poucos e muitas das estradas eram de terra. Não havia cuidados de saúde nem segurança social. Do trabalho à força de braço, nem as crianças escapavam, não se conseguia tirar o sustento porque o esforço de quem amanhava a terra ia para o bolso do intermediário ou do senhorio. A Revolução de Abril, para a qual muitos pequenos e médios agricultores e agricultoras, rendeiras e rendeiros, também contribuíram com as suas lutas para objetivos concretos, trouxe aos campos a esperança num futuro melhor e mais justo. E é justo recordar lutas travadas aqui no distrito de Aveiro, no tempo do fascismo, pelo direito aos baldios, contra o arranque da vinha, lutas dos produtores de leite ou de batata. Lutas, algumas delas sofrendo violentas cargas e ocupação de aldeias pela GNR, com agricultores a serem presos, espancados e mesmo mortos, mas que apesar dos sacrifícios deram frutos. Depois, com o 25 de Abril, houve extensão rural, houve crédito acessível,
houve escoamento de preços justos, o Estado criou organismos para apoio à agricultura, como a EPAC ou a Junta dos Pecuários, passou a haver segurança social para os nossos companheiros do Sul, assim como os operários agrícolas. A reforma agrária criou perspectiva de uma vida mais justa e na utilização da terra. Assinalamos hoje os 50 anos da publicação de um importante instrumento, que foi o Decreto-Lei 201/75, de 15 de abril, conhecido entre os rendeiros como a Lei do Arrendamento Rural, que reconheceu aos rendeiros os direitos que há muito ansiavam e pelos quais muitos lutaram: o fim das parcerias, o fim das rendas em géneros, a meias ou a terças, a obrigação do contrato escrito, definição de tabelas de valores máximos de rendas, uma lei que protegia o senhorio das arbitrariedades do senhorio. Porque os 300 mil rendeiros que havia nesse tempo reconheciam nela uma boa lei, a sua publicação foi já resultado da união e luta dos rendeiros. E cedo, os senhores da terra, grandes lavradores e senhorios ricos, tudo fizeram para impedir a sua publicação, com mentiras para manipular as populações rurais, com ameaças e processos judiciais, mesmo ataques a rendeiros mais ativos, destruição de culturas, incêndios, bombas em suas casas. Para defender os rendeiros de muitos senhorios ricos e grandes agrários, primeiro para exigir a publicação da lei e depois para fazê-la cumprir, foram criados quase sempre a partir das uniões e ligas de agricultores, em geral de âmbito de concelho, as comissões de rendeiros em muitos e muitos concelhos, que no Norte deram lugar à criação do MARNA, Movimento de Agricultores Rendeiros do Norte, e pelo crescimento explosivo destas comissões em toda a região centro, várias aqui no distrito, como São João da Madeira, Arouca, Castelo de Paiva e outros, foi depois criado o MARNA Beiras. Para o reforço da sua organização e definição de reivindicações e linhas de orientação, realizaram-se grandes assembleias com centenas de rendeiros. O primeiro encontro de rendeiros do Norte em 1 de fevereiro de 76, que o Agostinho já referiu, o segundo encontro em 11 de abril, o terceiro em Penafiel, em 13 de junho desse ano. Muitos outros encontros se realizaram, como o do Basto, com mais de 600 rendeiros, em 23 de maio, o do Marco Baião em Amarante, com 1.200 participantes, em 11 de junho desse ano, ou ainda o grande encontro das Beiras, no Fontelo, em Viseu, com mais de 1.500 rendeiros, em 3 de abril de julho de 77. Os rendeiros souberam utilizar todas as formas de luta ao seu alcance, da pequena à grande assembleia, aos contactos individuais, aos abaixo-assinados, nas audiências com o Ministério e, em particular, com o Secretário de Estado, Vítor Louro, que por várias vezes participou em encontros de rendeiros, nas idas às feiras, nas ruas, no apoio jurídico na luta contra os senhorios que se recusavam a cumprir a lei, mobilizando-se e enchendo salas de audiência quando algum companheiro ia a julgamento. Dirigidos por rendeiros que infelizmente já partiram, mas não deixaram o seu exemplo de luta, como o Albino Teixeira, de que já falámos, o Bafo, o Moreira de Penafiel, o Manel Eira de Vila Real, o António Arius de Porto, o Jaime Caleiro de Barca d'Alva, o Armando Teixeira de Coimbra, o Francisco Martins de Anadia, o José Neves de Lausanne, o Álvaro Febre de Condeixa, a Alice de Coimbra, entre muitos outros. O Mar, no Norte e nas Beiras, merecem ser reconhecidos como as das grandes organizações camponesas que estiveram na origem da criação da CNAR. Se recordamos os dirigentes, justo é também recordarmos o trabalho e dedicação incansáveis e um generoso grupo de amigos que muito ajudaram na atividade e no alargamento do mar, na defesa dos rendeiros em tribunal e também na criação da CNAR, de que é exemplo a doutora Alcina Fernandes, que temos aqui o seu companheiro e que indiretamente muito também nos ajudou. O 25 de abril reconheceu os direitos de quem trabalha no campo. Por isso, foram publicadas leis como as do fim do imposto do braçal, cobrado pelas câmaras municipais, a lei da extinção dos foros, a lei dos baldios, a lei da reforma agrária, a lei do arrendamento rural. Mas estas leis e outras medidas que trouxeram mais justiça ao campo não foram oferecidas. Foram resultado de muita luta, abaixo-assinados, reuniões com câmaras e ministérios, concentrações, manifestações, criação de comissões locais e concelhias, criação de organizações de agricultores como o MARNA. Se a publicação daquelas leis
foi num processo de luta, a sua aplicação exigiu muito mais lutas, meses a fio, cada vez mais amplas e firmes, porque os inimigos de quem amanhã a terra eram e continuam a ser muitos, grandes proprietários, grandes agrários, empresas de agricultura intensiva, intermediários, o agronegócio das corporações internacionais que exploram quem trabalha para meter no bolso a riqueza que o agricultor produz. Assim, o que os camponeses pequenos e médios agricultores com partes baldios e rendeiros alcançaram, cedo começou a ser roubado. Para além daqueles inimigos dos camponeses que desde o início minaram o Ministério da Agricultura e os seus organismos como o SADA para não deixarem avançar a lei, também logo no 6º governo provisório do Pinheiro de Azevedo, estão lembrados alguns, se pôs ao lado dos agrários, dos senhores ricos para alterar a lei, ao publicar o Decreto-Lei 733/75 de 23 de dezembro, para facilitar o despejo dos rendeiros e alargar o prazo para a obrigação de reduzir o contrato escrito. E também os governos constitucionais, como ministros do PS, do CDS, do PSD, se puseram ao serviço dos interesses de velhos e novos senhores das terras, dos grandes negociantes nacionais e internacionais, sempre frios cumpridores das ordens da União Europeia e da PAC e com as políticas de apoiar os grandes, mesmo que sejam estrangeiros. As políticas do produzir para exportar, todos sabemos onde isso levou o país, a que grau de dependência alimentar essas políticas nos conduziram, como estão muitos agricultores com a corda na garganta. Particularmente desde que cá meteram a então CEE, a vida dos que trabalham a terra com as suas famílias, a agricultura familiar e também da maioria da população tem sido um pesadelo. Hoje há menos de metade das explorações que existiam. Metade das explorações não tem acesso às ajudas da PAC. 7% das grandes explorações e empresas recebem 70% das ajudas. Dos 300 mil rendeiros que havia em 75, no recenseamento agrícola de 2019, já só foram licenciados 18.041, número que pode não ser real porque alguns podem ser pressionados pelos senhorios para lhes ficar com as ajudas que, se tivessem contrato, seriam do rendeiro e assim ficam para o senhorio. O déficit da balança alimentar, exceto de bebidas, ronda os 5 mil milhões de euros. Tiram escolas e centros de saúde das nossas terras, assim como os transportes. Mais de 2 milhões da nossa população é pobre. Caros amigos, as coisas não têm de ser sempre a piorar. Portugal continua a ter mais de 300 mil explorações, mais de 750 mil pessoas continuam a trabalhar no campo, que podem alimentar a nossa população e contribuir para alcançarmos a soberania alimentar do país, podermos livrar dos que enriquecem com o agronegócio internacional à custa do aperto de cinto da maioria. Os agricultores estão habituados ao trabalho duro e por isso não desistem, apesar de muitos serem obrigados a procurar sustento ou parte dele noutras atividades cá ou na imigração, porque as políticas nacionais que temos tido e as que nos são impostas pela União Europeia, o favorecimento dos grandes, mesmo sem produzirem, o seguro dos negócios da grande distribuição, em vez de investirem na organização das explorações da agricultura familiar, de promoverem feiras e mercados e o abastecimento das instituições públicas com os nossos bons produtos, as terras que os nossos pais e avós nos deixaram não nos permitem uma vida digna e um futuro melhor para os nossos filhos. Por isso, hoje como dantes, temos de estar unidos na CNA, para dar força à luta pelos nossos direitos, o direito à terra, o direito a produzir os nossos bons produtos que a população necessita a preços socialmente justos. Viva a unidade e luta dos agricultores, viva a União dos Agricultores do Distrito de Aveiro, viva a CNA. Viva! Reconhecendo o direito aos povos de decidirem o que, como e quando querem produzir. As mulheres e os homens vêm e vão, mas a terra fica. A terra não é uma mera mercadoria, é um bem comum que não apenas serve para produzir, mas cujo uso molda também os territórios, as paisagens e as culturas.
Atravessamos um tempo em que por todo o mundo, e também em Portugal, avança a industrialização capitalista da agricultura e com ela o assambarcamento e concentração da terra, a sua mercantilização, financeirização especulativa, a coexistência da progressão da agricultura intensiva e superintensiva com o subaproveitamento e o abandono, ou a coexistência entre a degradação das paisagens e das terras cultivadas com a expansão de usos não agrícolas em terras com aptidão produtiva. Esta situação foi já inclusivamente reconhecida pelo Comitê Económico e Social da União Europeia quando, em 2015, alertou para a concentração da terra como um grave risco, numa tendência incompatível com o modelo europeu de agricultura sustentável e multifuncional em que predominam as explorações familiares, o que causa danos irreversíveis aos sistemas económicos rurais e conduz a uma agricultura industrializada que a sociedade não quer. A União Europeia não fez e não tem feito grande coisa a propósito, e os nossos governos também não. Antes, pelo contrário, mas não foi por falta de aviso. Olhando para as estatísticas oficiais, constatamos que desapareceram entre 1989 e 2019 perto de 285 mil explorações no continente, mais de metade do que existia. Mas o número de explorações com área superior a 50 hectares subiu 33%. Esta evolução fez subir a área média por exploração dos 7 para os 15 hectares, mais do dobro, portanto. A evolução legal dos direitos dos arrendatários tem sido também negativa. O regime atual, em vigor desde 2009, diminuiu os prazos dos contratos de 10 para 7 anos. Eliminou, na prática, o direito de oposição dos arrendatários à denúncia dos contratos e liberalizou o valor das rendas, antes sujeito a limites máximos. Estas alterações iam, inclusive, contra o estabelecido na Constituição da República Portuguesa, no seu número 1 do artigo 96, onde se diz que os regimes de arrendamento e de outras formas de exploração da terra alheia serão regulados por lei, de modo a garantir a estabilidade e os legítimos interesses do cultivador, como aqui também já se tinha mencionado. Ora, esta estabilidade e estes legítimos interesses dos cultivadores já haviam sido sacrificados. O contexto dos nossos dias apenas agrava a instabilidade e a incerteza na vida de quem quer cultivar a terra e não a possui. Recorrendo outra vez às estatísticas, verificamos que entre 1989 e 2019 o número de explorações que faziam uso predominantemente de terras arrendadas caiu 90% e a superfície agrícola arrendada diminuiu 45%. Mas esta evolução é desigual, segundo a dimensão económica ou fundiária das explorações. Entre 1999 e 2019, a diminuição do recurso ao arrendamento, como forma predominante da exploração, deu-se sobretudo nas explorações de pequena dimensão económica, menos 85%, e nas de média dimensão, menos 51%. Em contraste, o número de explorações de grande dimensão económica, ou seja, superior a 100 mil euros, que são fundamentalmente arrendatárias, subiu 34%. E embora a superfície agrícola arrendada em explorações com mais de 50 hectares tenha diminuído 10% entre 89 e 2019, essa diminuição foi de 93% nas explorações até 5 hectares. Sublinhe-se que as áreas arrendadas em explorações com mais de 50 hectares eram, em 2019, 89% do total, quando em 89 eram de 67%. Verifica-se, assim, uma modificação importante no perfil dos arrendatários. Quem arrenda a terra são, sobretudo, explorações com grande poder económico e com grande dimensão fundiária. O arrendamento para as pequenas explorações é uma opção residual. A esta situação soma-se agora o apetite predador dos fundos de investimento a nível mundial, desejosos de investir na terra como um ativo, não para produzir, mas para garantir a rentabilidade que os mercados financeiros já não dão. Multiplicam-se as notícias, dando conta, quase em tom de festa, de que o interesse dos ditos investidores, das mais variadas proveniências,
fez aumentar em mais de 150% o investimento em terras agrícolas entre 2022 e 2024, sendo um dos atrativos, pasme-se, o facto do preço da terra em Portugal ainda ser inferior ao de outras paragens. No entanto, estes preços têm aumentado vertiginosamente. Segundo fontes especializadas, um hectare no Val da Vilariça passou de 5 a 10 mil euros em 2021 para 21 mil euros em 2023. Na Cova da Beira, essa evolução foi de 15 mil euros por hectare para 35 mil euros por hectare. Soma-se ainda a progressão de usos não agrícolas ou não destinados à alimentação, como as culturas energéticas ou a nova monocultura dos tempos pós-modernos, o painel solar. Já em 2021 se estimava que a área de painéis solares iria cobrir em 2030 uma superfície igual à do Conselho de Lisboa. Pelo rumo que leva, trata-se provavelmente de uma subestimação, mas os maiores problemas são a progressão dos painéis solares em solos com aptidão agrícola, bem como a substituição de floresta por painéis solares. Companheiras e companheiros, o problema do acesso à terra está identificado como um dos fatores que muito limitam o rejuvenescimento da agricultura. Não é o único, obviamente. Não podemos esquecer os brutais aumentos dos custos de produção, enquanto os preços pagos aos produtores se mantêm baixos, sobretudo debaixo da ditadura da grande distribuição. Não podemos esquecer as injustiças da PAC, que dirige a fatia de leão dos seus apoios a quem menos precisa deles, e não se mostra capaz de apoiar a instalação duradoura de jovens agricultores. Não podemos esquecer a política de submissão ao comércio internacional liberalizado, com todas as suas volatilidades e dependências, de que a política comercial da atual administração dos Estados Unidos da América é apenas o mais recente exemplo. Não podemos esquecer a desertificação de serviços públicos nos territórios rurais, as ausências ou carências na saúde, educação, transportes, segurança social, bancos, comunicações e outros que alimentam, por sua vez, a desertificação de gente. Mas a verdade é que a terra ou está cara ou o seu uso agrícola não garante rentabilidade suficiente. São necessárias medidas que combatam a concentração e a especulação sobre as terras, que limitem a ação dos fundos de investimento, que contrariem a superintensificação, a degradação das paisagens e de valores naturais, que não permitam usos não agrícolas nos solos com aptidão produtiva, que reconheçam o direito ao acesso à terra, em particular para os pequenos e médios agricultores familiares, os jovens, as mulheres agricultoras e os compartes de baldios. Neste contexto, defender os direitos dos arrendatários continua a ser um objetivo atual e necessário. Viva os 50 anos da Lei do Arrendamento Rural, viva o Dia Internacional das Lutas Camponesas, viva o 25 de Abril. Viva! Isto está pela saca. As grandes empresas que não têm interesse nas populações, mas sim no dinheiro que a terra pode produzir, para um indivíduo ou para uma empresa, é o que os faz mover e roubar, no fundo, o nosso território, que sempre foi dos nossos pais, e que nós vemos, eu pelo menos, eu também sou agricultor como vocês, vejo com muita tristeza o interior. Eu sou larouca e vejo aquelas terras de ano para ano a serem abandonadas, os fogos vêm atrás. Vocês viram aqui um vídeo das pessoas que iam ao mato que você vai limpar, a mata do Alvar, e deixavam as terras como um brinco, como se costuma dizer. Portanto, a esperança ainda não morreu. A terra é nossa. Nós temos um país com fronteiras e isto continua a ser nosso. E eles nunca nos vão tirar a terra, sempre que nós quisermos, temos é que garantir que no futuro conseguimos gerar a unidade, no sentido de podemos produzir os nossos produtos contra esta capitalização do mercado e a indústria massiva que nos entrega produtos de fraca qualidade, se calhar até com efeitos nocivos para a saúde, e que nós sabemos muito bem cultivar há séculos. Portanto, queria agradecer mais uma vez a todos. Muito obrigado. Muito obrigada.